Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 17 de dezembro de 2022. Hoje você vai ouvir a genealogia de Jesus do Evangelho de Mateus. Parece uma leitura um pouco cansativa, com tantos nomes diferentes, mas tem uma teologia muito interessante sobre a identidade de Jesus. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da vossa divina vida. Amém. Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Rabi. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A genealogia define, como dito, a identidade de Jesus. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão. Filho de Davi é a resposta às expectativas dos judeus, como está em 2 Samuel, capítulo 7. Filho de Abraão responde às expectativas de todas as nações, Gênesis, capítulo 12. Judeus e pagãos veem suas esperanças realizadas em Jesus. Na sociedade patriarcal dos judeus, as genealogias listavam apenas os nomes dos homens. É surpreendente que Mateus também mencione 5 mulheres entre os antepassados de Jesus: Tamar, Raabe, Rute, Betsabeia, que era esposa de Urias, e Maria. Por que exatamente Mateus escolheu essas 4 mulheres para falar depois de Maria? Nenhuma rainha, nenhuma matriarca, nenhuma das lutadoras do Êxodo. Por quê? Esta é a pergunta que o Evangelho de Mateus deixa em nossa cabeça, em nosso coração. Há algo de anormal, de incomum na vida dessas 4 mulheres. As 4 são estrangeiras,
conceberam seus filhos fora dos cânones normais e não cumpriram as exigências da lei da pureza da época de Jesus. Tamar, uma viúva cananeia, se veste de prostituta para obrigar o patriarca Judas a ser fiel à lei e dar-lhe um filho. Gênesis 38. Raabe, uma cananeia de Jericó, era também uma prostituta que ajudou os israelitas a entrar na terra prometida. Josué capítulo 2. Rute, moabita, viúva, pobre, escolheu ficar perto de Noemi e unir-se ao povo de Deus. Rute capítulo 1. Tomou a iniciativa de imitar Tamar e de ir passar a noite na eira junto com Boaz, obrigando-o a observar a lei e dar-lhe também um filho. Da relação dos dois nasceu Obed, antepassado do rei Davi. Isso está em Rute capítulo 3, capítulo 4. Betsabeia, Eteia, esposa de Urias, foi seduzida, estuprada e engravidada pelo rei Davi, que também mandou matar o marido da mulher, segundo Samuel capítulo 11. A maneira como essas 4 mulheres agiram não estava de acordo com nenhuma norma da sociedade. Entretanto, foram essas iniciativas não convencionais que deram continuidade à linhagem de Jesus e levaram a salvação de Deus a todo o povo. Tudo isso nos prova que o plano de Deus se realiza, mesmo com erros, os pecados e as arbitrariedades humanas. O Cristo Redentor salva não somente quem estava na época presente, quem viria depois e também quem durante a história também mereceu pela obra e pelo mérito de Cristo a salvação. O cálculo de 3 vezes 14 gerações tem um significado simbólico. 3 é o número da divindade, 14 é o dobro de 7. 7 é o número perfeito. Por meio deste simbolismo, Mateus expressa a crença dos primeiros cristãos de que Jesus apareceu no tempo determinado por Deus. Com sua chegada, a história atinge toda a sua plenitude. São Lázaro. Ele morava com suas irmãs Marta e Maria em Betânia, na Judéia, numa propriedade agrícola a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Aparentemente, os 3 eram solteiros e muito respeitados na comunidade hebraica pela honestidade e religiosidade. Em sua casa, Jesus muitas vezes se hospedava, e Lázaro, particularmente, era amigo muito próximo do Senhor. O ponto alto desta amizade nos é relatada no Evangelho de São João, lá no capítulo 11, também no capítulo 12, quando Marta e Maria mandam avisar Jesus, distante em outro lugar, de que Lázaro, aquele que tu amas, estava enfermo em Betânia. Apesar da mensagem, Jesus ainda se demorou 2 dias antes de ir vê-los, e o fez sabendo da hostilidade dos judeus para consigo, porque lá haviam tentado apedrejá-lo há muito tempo. E Jesus sabia que Lázaro já havia morrido quando partiu, e de fato, quando ele e os seus apóstolos chegaram, fazia 4 dias que estava enterrado, segundo o costume judeu, numa gruta com a entrada fechada por uma pedra. Tanto Marta quanto Maria disseram a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, pois acreditavam que o Senhor poderia curá-lo. Porém, embora acreditassem também na ressurreição dos mortos no final dos tempos, não lhes ocorreu que Jesus poderia ressuscitar Lázaro de maneira direta. Jesus se emocionou profundamente com as lágrimas de Maria e chorou à entrada do túmulo de Lázaro, o que chamou a atenção dos judeus, que haviam comparecido para dar condolências às irmãs. Vede como ele o amava. Também emocionado com os comentários do povo de que ele, tendo antes dado a vista a um cego de nascença, poderia ter curado Lázaro, Jesus ordenou que tirassem a pedra que selava o sepulcro. Marta estranhou, alegando que o corpo já exalava mau cheiro, mas Cristo lembrou-lhe o que conversaram pouco antes, de que ela devia crer na ressurreição e também nele, o Cristo.
Jesus dirigiu-se primeiramente ao Pai em benefício dos circundantes, para que acreditassem, e em alta voz ordenou: Lázaro, vem para fora. Imediatamente o ressuscitado saiu, ainda com os pés e as mãos atados com as faixas fúnebres e o rosto coberto por um sudário. Jesus mandou que o libertassem: desatai-o e deixai-o ir. E por causa deste milagre, muitos judeus se converteram. Informados os fariseus do acontecido, reuniram-se em conselho, não felizes pelo milagre, pela vida de Lázaro, mas com ódio do Senhor, pois alegavam entre si que, se ele continuasse a fazer tais portentos, todo o povo se converteria. E, ao menos no seu entender, proclamaria numa revolta Jesus como rei. Quando então os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nossa nação, em represália. Diante desta perspectiva, decidiram matar Jesus e deliberaram igualmente assassinar Lázaro, pois, por sua causa, muitos se afastavam dos judeus e criam em Jesus. Contudo, dias depois do milagre, Lázaro e suas irmãs ofereceram em Betânia um jantar a Jesus a 6 dias da Páscoa. É este o último momento em que os três são mencionados nos evangelhos. Há indícios concretos, além da tradição, e escritos muito antigos, que apontam que a viagem de Lázaro e suas irmãs para a ilha de Chipre, depois da ressurreição de Cristo, onde ele se tornou bispo de Sítio. Em 890, na Basílica de São Lázaro, que é padroeiro dessa cidade, antes um templo cristão do século V, descobriu-se uma lápide com a inscrição: Lázaro, amigo de Cristo. E em 1972, arqueólogos encontraram uma arca de mármore, escondida no local abaixo da basílica, com inscrições de que ali estavam os restos mortais de São Lázaro. Como em 890 relíquias haviam sido trasladadas para Constantinopla e posteriormente para a França pelos cruzados, esta arca contém ainda uma parte delas. Esta igreja, assim como a casa de Lázaro e o seu túmulo em Betânia, os dois últimos desde o início do cristianismo, segundo São Jerônimo, são locais de peregrinação e visitação constantes. Senhor Deus, em cujo amor e amizade infinitos nos fizestes vossa própria imagem e semelhança, concedei-nos, por intercessão de São Lázaro, tão querido e próximo de vós, a graça de sairmos para fora da escura e fria gruta do pecado e da mentira, e desatai as faixas de concupiscência que nos prendem ao que é passageiro e mortal, de modo a que possamos ir definitivamente para vós, que de cada um de nós se possa também dizer: vede como ele o amava. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Lázaro, amigo de Cristo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Nos falamos amanhã.